O blog Xadrez de Montes Claros analisa hoje a defesa ortodoxa, na variante do Gambito da Dama recusado. Essa videoaula se destina a jogadores de nível básico e intermediário, e que os princípios do xadrez utilizados nessa videoaula são o rápido desenvolvimento das peças e o controle das casas centrais. A defesa ortodoxa começa com um D4. Esse lance objetiva um domínio das casas centrais. As negras respondem D5 pelo mesmo motivo. As brancas sacrificam um peão, mas propõem a troca de um peão lateral por um peão central. Se as negras aceitam, elas entrarão numa variante conhecida como Gambito da Dama Aceito, em que as brancas ficam com 2 peões no centro, quanto apenas um das negras. Esse fato confere às brancas um maior domínio no centro do tabuleiro. Voltando ao início, D4, D5, C4, E6. As negras recusam o sacrifício do peão, mas recusar não é uma tarefa tão fácil, porque as negras ficam com o histórico problema do Gambito da Dama recusado, que é o bispo negro estar atrás da cadeia de peões, está preso pela cadeia de peões. Observem em amarelo e o bispo em verde preso atrás da cadeia de peões. As brancas jogam um cavalo C3. É um lance de desenvolvimento que desenvolve o cavalo numa casa ideal. As negras jogam cavalo F6, desenvolvendo o cavalo numa casa ideal. As brancas jogam bispo G5. Esse lance crava o cavalo, mas também pode ser visto estrategicamente como a passagem do bispo além da cadeia de peões. Uma pergunta nesse momento é como as negras resolverão o problema da cravada. Elas podem resolver de duas maneiras: jogando apenas bispo E7, que é um lance de desenvolvimento e bastante sólido, ou elas podem tentar uma pequena cilada jogando o cavalo de BD7. Caso as brancas tomem D5, as negras retomarão em D5. E se as brancas nesse momento cometem um erro grave, tomando o cavalo de D5, as negras jogam um lance maravilhoso, tomando o cavalo em D5 e sacrificando a rainha. E dando bispo em B4, elas vão ganhar uma peça. Voltando ao lance inicial, no momento em que as brancas jogam bispo G5, cravando o cavalo e passando o bispo além da cadeia de peões. E as negras respondem de maneira mais sólida, jogando bispo E7. As brancas nesse momento jogam cavalo F3. Esse lance desenvolve o cavalo numa casa ideal que pressiona o centro. As negras jogam roque, que é um princípio da abertura, e as brancas jogam E3, criando a possibilidade de desenvolver o bispo branco numa casa e, além do mais, defendendo o peão de C4. Esse é o momento especial dessa abertura. Nós temos diversas linhas, mas analisaremos aqui 4 opções apenas. Vamos lá. A principal delas é cavalo de BD7. Esse lance cria a possibilidade das negras jogarem C5, atacando o centro das brancas. Uma outra linha é cavalo C6. Essa linha é inferior porque não dá a possibilidade das negras jogarem C5, atacando o centro das brancas. O problema do bispo negro que está em C8, nesse momento, através do lance H6, os mestres durante décadas tentaram resolver esse problema. Mas nesse momento especial, nós temos duas manobras que são as manobras de Lasker e a manobra de Tartakower. Ambas têm como objetivo resolver o problema do bispo negro de C8. Essas duas manobras começam com esse lance H6. As brancas jogam bispo H4. A manobra de Lasker inicia com cavalo E4. Já foi jogada até por mestres muito fortes como Kramnik. As negras jogam cavalo E4. Se as brancas tomam bispo em E7,
As negras tomam em E7. Um dos lances mais jogados nesse momento é C toma D5. As negras tomam em C3. B toma C. E toma D5. E as negras resolvem o problema do bispo negro, que agora ele tem possibilidade de desenvolver. Mas bora analisar um pouco essa linha um pouco mais profundamente. Mas lembrando a vocês que essa variante vai ser analisada no vídeo 3 do nosso blog. Tá bom? Vamos reiniciar. H6, começando a manobra de Lasker, cujo objetivo é resolver o problema do bispo de C8. As negras jogam o cavalo E4, colocando o cavalo numa casa central. As brancas nesse momento podem recusar, podem não querer trocar o bispo, jogando bispo G3, que é uma boa linha. Nesse momento, as negras jogam C5, efetuando a abertura do centro. Caso as brancas tomem em D5, as negras tomam cavalo toma C3, B toma C3, E toma D5, e as negras também resolveram o problema do bispo. Vamos voltar um pouquinho mais na variante Lasker. H6, bispo H4, cavalo E4. E se nesse momento as brancas resolvessem tomar E4, o que ocorreria? As negras tomam em D5, o cavalo é forçado a tomar o bispo em E7, dama toma E7, se cavalo D2, E5. E também as negras resolveram um problema clássico do bispo, problema histórico, né? Através do método de Lasker. Vamos voltar a outros métodos, né? Cavalo de BD7. Vamos voltar ao lance E3 lá. E3, vamos a um outro método. Ao método de Tartakower, que também começa com o lance H6, né? As brancas jogam bispo H4 no método de Tartakower. Esse método de Tartakower, ou Tartakower, foi utilizado por Kasparov com sucesso. B6. Esse método tenta desenvolver o bispo pela casa B7. A linha mais jogada é C toma D5, criando uma linha de saída para o bispo branco. As negras podem tomar tanto de peão quanto de cavalo. Tombando de cavalo, cavalo toma D5, bispo E7, dama toma E7, cavalo toma D5, E toma D5. E nesse momento, as negras resolveram o problema do bispo negro, que ele tem saída dos dois lados. Vamos seguir a linha com o nosso lance cavalo de BD7, em que as brancas têm a possibilidade de jogar C5. Lembrando sempre que o lance H6 no lugar de cavalo BD7 inicia duas manobras, a manobra de Lasker e a manobra de Tartakower. Torre C1, colocando a torre na única coluna que pode ser aberta. Esse lance é um lance de espera, mas é o lance tido pelos mestres como o mais forte da posição. As negras nesse momento podem fechar a coluna, simplesmente fechar a coluna. Mas vamos pensar o seguinte: se as negras ignoram a presença da torre e resolvem jogar C5 atacando o centro, em geral, esse lance ele deixa as negras numa posição um pouco inferior. Vejamos um pequeno exemplo. C5. D toma C5. A torre defende o peão de forma indireta. Bispo toma C5. As negras nesse momento já quebraram um príncipe da abertura. Moveram o bispo duas vezes na abertura. C toma D5. As brancas criam um peão isolado em D5, que é uma debilidade permanente na estrutura de peões das negras. Nesse momento, as brancas se decidem não tomar diretamente o peão, querem colocar o seu rei em segurança para depois efetuar a captura desse peão. As negras percebem e jogam bispo B4. O bispo move pela terceira vez na abertura, mas defende diretamente o peão. As brancas jogam roque, colocando seu rei em segurança. As negras defendem o peão com cavalo B6. As brancas jogam dama D4, que é um super lance que ataca tanto o bispo como pressiona o cavalo em conjunção
com a cravada do bispo branco. Bispo E7 é um lance quase forçado. Nesse momento, as brancas jogam o cavalo B5. Veja a consequência do C5, de ter ignorado a presença da torre. No final, as brancas controlam totalmente a coluna C, fato esse que confere vantagem posicional para as brancas. Vamos à linha no momento que começa com torre C1. Torre C1. As negras resolvem fechar a coluna C. As brancas jogam um lance de desenvolvimento bispo D3. As negras, nesse momento, elas podem fazer uma manobra conhecida como manobra liberadora de capa branca, cujo objetivo é resolver o problema do bispo que está preso atrás da cadeia de peões. E essa manobra se inicia com o lance D toma C4, que troca um peão central por um peão lateral. Mas esse lance tem como objetivo abrir o centro. As brancas tomam, bispo toma C4 e as negras propõem a troca de peças. A manobra de capa branca, ela se baseia na teoria da simplificação, na troca de peças, para aliviar a posição. Se as brancas, nesse momento, jogam bispo F4, o que ocorre? Cavalo toma F4, peão toma F4, e as negras têm uma posição bastante tranquila. Elas têm o par de bispo e a branca tem um peão dobrado, o peão de F2 e o peão de F4. Uma sequência possível é cavalo B6, com o objetivo de instalar o cavalo em D5. Vamos voltar à manobra liberadora de capa branca. A manobra liberadora de capa branca começa com D toma C4, bispo toma C4, cavalo D5. As brancas jogam bispo E7, que é o lance mais jogado. A dama toma em E7. As brancas colocam o rei em segurança. As negras trocam mais uma peça. A torre toma em C3. As negras jogam E5. Nesse momento, elas têm a possibilidade de desenvolver o bispo que está em C8, resolvendo o problema histórico do gambito da dama recusado, que é o fato desse bispo estar atrás da cadeia de peões. Nos outros vídeos do blog xadrezdemontesclaros.com.br você encontra o nível intermediário e avançado do gambito da dama recusada. Estaremos analisando a variante Lasker, a variante Tartakower e alguns outros planos da defesa ortodoxa. Bons estudos e boa sorte!